Olá pessoal, é muito bom receber todos vocês. Meu nome é Natália. Nós vamos falar um pouco sobre a sessão de saúde e aptidão física para a classe de amigo. Falar como é o desenvolvimento da criança de 10 anos, um pouquinho de como elas pensam, de como elas vão evoluindo no Clube dos Bravadores e a relação da parte física com a cognitiva, psicológica e como nós podemos aplicar tudo isso nas atividades do cartão. Então, pegue seu papel e caneta, tudo que vamos falar um pouquinho aqui vai te dar ideias e vai estimular um pouco da sua criatividade para você fazer a classe do seu jeito, tá bom? Vamos lá então. Pensando nas crianças da classe de amigo que tem 10 anos. É uma fase super nova para o clube. Muitas crianças podem vir do clube de aventureiros, já saber como funciona a dinâmica do clube dos bravadores. Eles estão conhecendo, vindo com toda a sede de conhecimento, de alegria, animação. Ou aqueles que vêm um pouco assustados, um pouco acuados, que nunca conheceram o clube, são novos, eles vêm porque os amiguinhos convidaram e etc. É uma fase muito gostosa, eles são muito animados, eles estão aí numa etapa de transição, estágio de transição, por volta da segunda infância, eles ainda não entraram na pré-adolescência. Então, essa transição da infância para o comecinho da pré-adolescência vai vir um pouco mais pra frente. Por enquanto, são crianças. E o nosso relacionamento com eles é um pouco diferente com os adolescentes do clube. A gente tem que ter muita criatividade, muito tato, muito cuidado com tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Eu vou explicar um pouquinho o porquê. Essa etapa inicial da segunda infância é a formação e modificação do comportamento que a criança tem. As suas atitudes, eles ficam um pouco mais comunicativos. Você pode reparar que as crianças de 10 anos falam bastante, eles gostam de se comunicar, e existem as exceções. Aquelas crianças mais tímidas, que falam pouco ou falam por meio dos amigos, só que o mais comum é eles falarem muito. Então, você, instrutor da classe amigo, a essa altura já sabe que eles gostam muito de conversar e eles podem atrapalhar as suas aulas. E como que a gente pode fazer para que seja muito divertido? Ainda mais nessa parte de saúde e aptidão física. Quando eles veem isso, eles imaginam uma coisa mais prática, que eles vão se divertir, que eles vão fazer coisas diferentes, só que nem sempre é assim. Existem requisitos que a gente precisa do foco e atenção. E como fazermos isso com crianças agitadas, que querem coisas novas, que estão no meio dos amigos, super empolgadas? Tudo tem seu tempo. E eles vão pegando o ritmo ao longo do ano. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E nem sempre vai dar certo, mas é normal. A gente não precisa se cobrar tanto. Só que conhecendo um pouco mais sobre as características dessa fase, vai ficar mais fácil de você montar as suas aulas e fazer seu planejamento. Então vamos lá, a gente já falou sobre as modificações, né, de atitudes, maior comunicação. E aí vem também o começo da autonomia. Eles vão tendo um pouco mais de autonomia para fazer as coisas. Eles querem participar, eles querem estar ativos. E isso é muito importante para ser explorado. Você não precisa fazer sozinho. Isso é muito legal. Participa com a sua classe. O seu desbravador pode ser seu instrumento nesse momento, né? Então vamos lá. A primeira característica que eu queria destacar é a formação de conceitos dessa criança pelo comportamento dos adultos, dos outros. Eles são muito observadores. Então, instrutores, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês fazem no momento que não estão na classe, né? Porque o seu desbravador tá de olho em você. Isso vai refletir o comportamento dele na sua classe. É muito curioso como eles ficam atentos aos detalhes. Então, principalmente no momento da sua classe que você tem o controle daqueles bravadores ou você busca ter, seja exemplo, porque as atitudes dele vão ser moldadas de acordo com a sua. Então, exija respeito, seja carinhoso, cuidadoso. Tudo que eles virem agora no começo da classe amigo
pode refletir mais pra frente no clube. Então, a primeira característica é a formação de conceitos baseado no comportamento dos adultos, de outras pessoas. O segundo é assumir papéis. Lembra que eu falei da autonomia? O desbravador de 10 anos, ele deve assumir papéis. Então, dê a responsabilidade para ele de pesquisar algumas coisas. Não traga sempre pronto, mastigadinho. Coisas simples, como imagens ou definições. Eles precisam procurar, eles precisam fazer para tornar um pouco mais interessante. Delega responsabilidade para eles nas unidades, isso é um pouco mais fácil, porque a gente tem os cargos, né? Como capitão, secretário e etc. E como que eu posso fazer isso na classe? Às vezes, se você pedir ajuda para algum deles, qualquer dia, num requisito diferente, hoje você que vai me ajudar, hoje é você, deixa eles falarem o que eles escreveram. Assumir responsabilidades, ter autonomia, faz total diferença no papel do desbravador. Ele vai se sentir mais útil e mais motivado para estar fazendo as atividades. A terceira característica são os conflitos internos que eles acabam recebendo, né? Ele chega, é um ambiente novo, é uma coisa diferente, então muitas vezes ele vai falar assim, eu não gosto, eu não quero fazer. E você vai ter uma dificuldade quando eles não preenchem, quando eles não fazem os trabalhos, quando eles não querem participar de atividade, porque eles ainda estão descobrindo o que eles gostam. Não sabe se gosta mais de nó, que na classe de amigo tem bastante nó, se ele gosta mais de ler, se ele gosta mais de correr, de brincar, isso é mais na maioria. Então, vão ter esses conflitos, você precisa saber lidar com isso. Porque não é só um desbravador. Eles têm níveis diferentes de aprendizado, são vários gostos, são vários conceitos familiares, então nós temos que estar preparados, conhecer os nossos bravadores, os seus gostos, para que possamos fazer aulas eficazes. Porque, às vezes, o que é interessante para mim não é para o meu amigo, e vice-versa. Então, eu não posso agradar só a um. Isso acontece muitas vezes quando a gente tem um desbravador de destaque. Ele é aquele que faz as atividades antes de você pedir, ele aprende muito rápido, ele é participativo, ele pergunta, ele fala, e às vezes a nossa atenção é voltada para esse desbravador. Temos que tomar muito, muito cuidado com isso. Os outros reparam, eles olham e eles ficam inseguros de falar o que pensa, porque pode ser ele se sentir rejeitado porque o amiguinho dele sabe mais ou não. Então esses conflitos vão aparecendo e a gente tem que lidar com muita sabedoria. E a outra característica, a próxima característica dessa idade que eu queria destacar é a identificação com o progenitor do mesmo sexo, né? Então, quando o instrutor é homem, a tendência dos meninos serem muito participativas é grande. E vice-versa, a mulher também. Se o seu clube não tem muita gente, ou não tem diretoria suficiente para completar, para que um instrutor seja homem e tenha alguma menina para ajudar e vice-versa, a gente tem que dar atenção das duas formas e saber lidar com imparcialidade, né? O contato já não é adequado. Em qualquer situação do clube desbravador, o contato de diretoria com o desbravador não é adequado. Só que a criança vai se identificar com você, tanto de um lado quanto do outro. Então eu volto no ponto do exemplo. A tendência de uma desbravadora se identificar comigo é maior do que ela se identificar com um instrutor, por exemplo. Há as exceções, isso é normal para qualquer coisa, mas nessa fase é muito comum. É aquela fase que o menino ele se identifica mais com o pai, a menina mais com a mãe. Existem as exceções, logicamente, mas no geral isso realmente acontece a partir dos 10 anos. E a última que eu queria falar é em relação à importância dos amigos. Agora, com 10 anos, eles querem participar junto, eles querem estar com os amigos, você fazer atividades em grupos, em duplas, é muito bom. Porque às vezes o seu desbravador, ele vai olhar a atividade, ele sabe, mas ele não consegue desenvolver. Se ele tiver um amiguinho, estimula. Então, vamos fazer atividades em grupo, vamos fazer atividades em duplas, em trios, o que você puder. Colocar o mínimo possível de atividades individuais, porque aqui os amigos vão fortalecer os laços e eles vão conseguindo desenvolver juntos. Isso é muito importante. Então, essas são algumas características, são poucas, mas que vão ajudar a gente a pensar e nos planejar para as nossas atividades do cartão. As características dos desbravadores de 10 anos. Tá bom?
Muito bem, nós vimos algumas características dessa faixa etária e eu gostaria de lembrar de vocês que existem as exceções. Nem todas as crianças são iguais, nem todas têm o mesmo contexto familiar, o mesmo contexto social, então eles se desenvolvem de forma diferente. Essas informações que eu dei são de acordo com estudos do desenvolvimento sobre as faixas etárias específicas. Então, existem as exceções. Nem sempre vai acontecer da forma que eu falei, tá bom? E temos que estar atentos a essas diferenças. Vamos aos requisitos, então. O primeiro requisito é especialidade. Nós devemos completar ou a especialidade de natação principiante, ou a especialidade de cultura física, ou a especialidade de nós e amarras. Como escolher e qual escolher? Eu vou falar um pouco sobre as três e vocês pensem o que se adequa mais ao clube de vocês e à realidade de cada um de vocês. Para a especialidade de natação principiante, eu preciso pensar que é necessário ter a especialidade de segurança básica na água. Então, se eu vou fazer a natação principiante, eu tenho que fazer a segurança básica na água antes. Então, já são duas especialidades. O que vai ser necessário para cumprir essa especialidade? A piscina é o mais importante. Não há como fazer essa especialidade sem a piscina. Não adianta fazer parte teórica, ela é praticamente toda prática, então a gente não vai conseguir fazer sem a piscina. Então, se você tem acesso a um clube, o Clube dos Bravadores tem acesso a um lugar com piscina, a casa de alguém, ou até numa escola que vocês tenham acesso, ok. Ou se não pode ser feito num acampamento. Tudo com muita responsabilidade. Essa especialidade, ela, apesar de ser simples, deve ser feita com muita cautela. A piscina, a água, é um ambiente em que os riscos são muito grandes. A atenção aqui deve ser redobrada e você não deve fazer sozinho. Outro ponto que eu ia falar. Além da piscina, o apoio. Quem vai te ajudar? Pelo menos 2 pessoas, independente da quantidade dos bravadores, porque a gente precisa ter olhos atentos para que possa socorrer caso alguma coisa aconteça. Te ajudar nesse quesito. Se vai ter alguém explicando, tem que ser alguém experiente que fale sobre o assunto e alguém ali preparado para a segurança, principalmente com as crianças. A situação é diferente quando os bravadores são mais velhos, mas aqui a atenção deve ser redobrada para a natação principiante. Piscina, alguém experiente para te ajudar e segurança. O lugar deve ser seguro, os arredores da piscina, os seus equipamentos. Eu devo ter pelo menos um colete ali para ajudar, boias, tudo isso, aqueles macarrões compridos. Gente, a especialidade não tem muitos requisitos, ela é simples de se fazer, mas essa questão da segurança, ela é fundamental. Então, se você tem acesso, as vantagens dessa especialidade é que ela é diferente. As crianças vão adorar estar na piscina, vão adorar estar na água. A autorização dos pais é fundamental. Existem pais que não gostam de deixar os seus filhos na piscina, na água, onde quer que seja, longe de seus olhos. Então, se o pai quer participar, fique atento, faça autorizações, todo cuidado é necessário, tá bom? A segunda especialidade é cultura física. Sou suspeita para falar, gosto muito dessa especialidade, só que tem uma questão. Ela é um pouco complicada na questão de conceitos. Para as crianças de 10 anos, tem muitos nomes e termos técnicos, então eles podem esquecer, né? Essa parte é um pouco mais complexa, que é muita explicação. Então, eles devem ter concentração. A pessoa que vai passar essa especialidade deve trabalhar na área de educação física ou saúde para falar com mais propriedade e esclarecer as dúvidas. E fazer uma aula muito dinâmica. Porque se você sentar os bravadores na sala e eles só ouvirem, a chance deles absorverem é pequena. Então, que seja num lugar aberto, ou num pátio, ou um lugar que eles possam brincar, correr. Porque a especialidade tem muitos termos e tem muitos requisitos teóricos. Só que eu posso tornar eles mais práticos e mais fáceis de fazer. Posso usar exemplos, vídeos são funcionais. Só que se eles fizerem, eles vão absorver melhor. Então essa especialidade ela é fácil de fazer no clube. Qualquer um pode te ajudar nessa parte. Se você mesmo pesquisar, fizer com cuidado, pegar todas as informações, você, instrutor, pode passar, mesmo não sendo da área. Só que a minha recomendação, o meu conselho é que você convide alguém da área para passar. Vai ficar muito mais divertido, o seu desbravador vai conhecer bastante e a chance dele absorver tudo isso é muito, muito grande, muito maior.
E a terceira especialidade é nós e amarras. É uma especialidade extensa, é uma especialidade que exige bastante do desbravador. Por quê? Ele chegou agora no clube, certo? Ele tá conhecendo como funcionam as coisas, é muita informação. O caderno de amigo tem bastante coisa para o desbravador aprender. E essa especialidade, ela é bem grande. Eles têm que aprender bastante nós, eles têm que aprender sobre cordas, eles têm que aprender várias coisas. Então, é uma especialidade que você não vai usar só uma reunião. No seu planejamento, tem que ter pelo menos 2 ou 3. O que agora eu, Natália, te aconselho. Separa um pouquinho de cada reunião até você terminar essa especialidade. Se for aos poucos, é mais fácil dele absorver. Eles terem uma cordinha logo no começo do ano, se a unidade não providenciou, você instrutor, se encarregue disso. Dá uma cordinha para cada um ou leve com você. Guarda na sua mochila uma cordinha para cada um e a cada reunião vocês praticam um pouquinho, revisa os conteúdos. Ela é grande e ela é muito gostosa de fazer. Então, nós vimos aqui 3 especialidades muito divertidas que podem ser feitas, só que se feitas da maneira correta. Natação, ela é muito chamativa, a atenção das crianças vai ser redobrada, nós e amarras também, e cultura física, desde que seja passada da maneira correta. Beleza? O primeiro requisito, então, são essas especialidades. Não tem segredo. Estude bem, acompanhe, por mais que seja outra pessoa que vai passar, estude a especialidade. O seu tutor, ele pode não perguntar nada para quem tá passando, mas depois ele vai perguntar para você se ele tiver alguma dúvida. Então fique atento a esses detalhes, tá bom? A responsabilidade é sua do aprendizado do seu desbravador. O segundo requisito é explicar os princípios de temperança ou ensinar Daniel 1. Então vamos lá. Eu vou colocar a imagem aqui da página de como é esse requisito no caderno. Ele tem um espaço com linhas, né, para você escrever os princípios de temperança, e depois tem uns quadradinhos para completar o verso, né? E aqui fica fácil, seu desbravador só preencher. Aí é muito simples, ele vai olhar lá e ele faz em casa sozinho. Só que, pessoal, instrutores, prestem atenção. O importante não é o desbravador só preencher o caderno. Ele precisa saber, ele precisa entender o conteúdo. Então, eu vou dar algumas sugestões de como isso pode acontecer. Primeiro, a explicação do termo temperança. É uma palavra diferente, provavelmente eles vão ter ouvido em histórias na igreja ou nas aulas de religião sobre os 8 remédios de Deus, e a temperança tá lá. E você sabe o que é temperança? De acordo com o dicionário, temperança é sobriedade, é o equilíbrio, né? Então, autocontrole, renúncia, moderação. Você tem que explicar para ele direitinho o que quer dizer cada uma dessas palavras. São palavras novas, que alguns deles já conhecem, com certeza, e outros que vão ficar assim, não tenho certeza. Explique para ele o que é temperança, use palavras mais fáceis para que ele escreva lá com as suas palavrinhas. Se você colocar na lousa o que é temperança, ele vai copiar e acabou. E na hora de uma avaliação, ele vai saber o que significa isso? Então, fique atento às explicações claras e corretas, tá bom? Daniel 1, agora a gente entra para o requisito da história. Contar histórias é um dom, é um talento para muitas pessoas, é fácil de contar, só que se você não tem isso, não se preocupe. A Bíblia é muito clara, a Bíblia do Desbravador é muito gostosa de ler, ela tem uma linguagem fácil. Leia com o seu desbravador, coloque cada um para ler um versinho, contextualize a história, dê exemplos como se fosse hoje, ou fale com cuidado. Você tem que gostar da história para contar ela de um jeito que o seu desbravador goste também. Então, conte a história, peça para eles contarem o que eles entenderam, e aí eles conseguem entender melhor o requisito. Não fica só um requisito passado de qualquer forma, tá bom? Então, contar o que aconteceu, inventar uma versão, pode ser, vocês devem conhecer bem a história para não inventar versões incorretas, né, que não passem realmente o que está acontecendo na história. Então estude antes de passar, mesmo sendo um verso pequeno, é importante que você se prepare antes, tá certo? E ilustrações. Ilustrações, elas podem ser feitas por meio de peças, por meio de vídeos. Busque recursos, tá bom? Para que esse requisito seja passado da melhor forma.
O próximo requisito é o termo de compromisso. Para alguns desbravadores, isso vai ser uma coisa nova. O que é um termo de compromisso? E deve ser sincero. Não adianta o desbravador colocar lá: eu me comprometo a nunca mais comer carne, comer gordura, não sei o que. Você sabe que não é assim que funciona. O desbravador não consegue fazer isso sozinho, sem a família. Tem que ser uma coisa que ele consiga alcançar, com apoio, seu apoio da família dele, mas uma coisa simples. Então, um termo de compromisso de saúde que existe no cartão são coisas que ele busca tentar melhorar. O que aí a gente, nesse momento, a gente conversa com todos eles. Faz uma roda, de preferência, sempre que eles possam falar bastante. Tá, olha agora você, o que você não faz de legal na sua vida em relação à sua saúde? Ah, aí ele pode falar assim, um exemplo: eu durmo muito tarde, eu acordo muito tarde. Tá bom, e agora? O que você pode fazer para melhorar isso? E da sua alimentação? E em relação à atividade física? Você passa muito tempo na frente da TV, no videogame, jogando alguma coisa? Então, conversa para que ele entenda o termo de compromisso. Escrever qualquer coisa é fácil. O importante é o desbravador saber o que ele tá escrevendo ali, tá bom? O próximo requisito tá falando para aprender os princípios de uma dieta saudável. E aí vão ter vários quadrinhos para que eles desenhem ou colhem imagens dos nutrientes, né? Dos macro e dos micronutrientes. Aqui, o que eu aconselho? Para que vocês façam juntos. O primeiro quadrinho, um exemplo, é de carboidratos. Conversa com ele, o que é carboidrato? Isso se você pesquisar, e no caderno tem bem explicadinho, mas se você pesquisar, tem definições muito simples. Faz ele entender o que é, dê exemplos, e aí vocês desenhem juntos. Se ele quiser fazer em casa, tudo bem. Só que é sempre importante, na classe, a gente estar revisando esses conteúdos. Então vai ter sobre carboidratos, vitaminas e minerais, proteínas e gorduras. Façam um por um, todos juntos, e para que eles deem exemplos da alimentação, da própria alimentação. Né? Na sua casa, ontem, o que você almoçou? Tá, almoçou arroz, feijão, salada, o que é cada um deles? Eles precisam entender direitinho como isso funciona, tá bom? Depois, tá falando, o cartão ele dá algumas páginas, algumas atividades simples. Não se baseie apenas pelo caderno, tá? Busque atividades diferentes para que a sua classe seja interessante. Eu separei aqui alguns exemplos para estar explicando melhor a forma de alimentação e a pirâmide alimentar, que tem um pouquinho mais para frente também. O que você pode fazer? Preparar um café da manhã na sua classe, combina com os desbravadores uma semana antes, manda um recado para os pais, manda uma mensagem, separa os alimentos que cada um deve levar, faça um café da manhã na classe, com frutas, com grãos, com sucos naturais. E aí, durante o café da manhã, vocês vão explicando como que funciona. Olha, tal fruta tem tal propriedade, ela serve para isso, ela é gostosa, como que a gente pode comer, que outras frutas servem para esse mesmo intuito, e assim vai. Um café da manhã, comida sempre motiva. Você motiva a gente, imagina as crianças também. Às vezes, você pode até levar uma besteirinha, vamos supor, um pacote de bolacha, e explicar as diferenças, porque eu devo comer esse e não devo comer esse, e vice-versa, para que eles entendam de forma prática esse requisito, tá bom? Então, café da manhã. Para pirâmide alimentar, eu tenho 3 exemplos. Um é a escada, aquela escada que é assim, como se fosse um A, né? Você pode montar por níveis a pirâmide alimentar e eles vão colocando junto com você. Então peça para que cada um leve algum tipo de alimento, você leva também, e vocês vão montando juntos os níveis da pirâmide alimentar. Deixa eles fazerem sozinhos também, veja o que eles acertaram, o que eles erraram. Um exemplo muito legal que eu vi também e funcionou muito bem, que nós testamos lá no clube, deu certo, é desenhar com giz no chão, aquele giz de lousa, né, que ele apaga fácil, uma pirâmide bem grande, onde os próprios desbravadores são a pirâmide alimentar, são os alimentos. Então, eu sou o leite, onde eu me encaixo na pirâmide alimentar? Eu sou legumes, eu sou gordura. E aí, eles vão se posicionando. Você faz um jogo gigante, e eles participam ativamente. Isso é muito legal. Lembra do que eu falei da autonomia? Deixa ele pensar, deixa ele fazer. Se a sua equipe, se a sua galera é muito rápida, se eles aprendem muito fácil, coloca tempo, faz uma competição. Eles gostam de correr, eles gostam de brincar. Você pode ensinar brincando e aí eles vão aprender rapidinho.
Só que um parênteses aqui. Aprender brincando também precisa dos relatos, dos relatórios das atividades preenchidas. Você fez a brincadeira, não se esqueça que eles têm que preencher no caderno depois do que eles fizeram, tá bom? Para avaliação. Tire fotos, registre, só que eles precisam fazer as anotaçõezinhas deles lá, tá bom? Do que eles entenderam dessa atividade. E, por fim, você não tem um espaço para desenhar uma pirâmide alimentar, você não tem uma escada para levar, então proponha que vocês desenhem juntos. Vamos desenhar uma pirâmide alimentar. Faz a pirâmide lá num papel grandão, numa cartolina, numa lousa se você tiver. E eles vão desenhando os alimentos. Explica antes, né? Primeiro, você pode deixar que eles chutem, né? O que vai em cima, o que vai embaixo. Depois você vai corrigindo, explica antes, fala. Vai com calma, eles vão gostar bastante de participar. Então esse requisito é muito gostoso de fazer. No caderno tem algumas explicações. Gente, nosso caderno, nosso material é muito completo. Usem e abusem. Só que usem a criatividade também, tá bom? E por fim, o último dessa nossa sessão tão gostosa, tão legal de se fazer, é a tabela com as refeições de cada dia. Aqui é muito comum que eles coloquem o que eles comem no dia a dia. O que eu como no café da manhã, no almoço e no jantar. Só que a proposta desse requisito é preencher a tabela com alimentação saudável. Então, se ele vai colocar uma macarronada à noite, hambúrguer, pizza, é normal, muitas famílias à noite preferem comer lanches, é muito mais prático, mas você deve explicar a alimentação correta, coerente. Uma alimentação leve no jantar, uma alimentação completa na hora do almoço, uma alimentação bem nutritiva no café da manhã. Explica pra eles e montem juntos. O que você gosta de comer? Gosta de comer banana, maçã? Qual fruta é a sua fruta preferida? Vamos colocar ela em tal dia. A mamãe costuma comprar qual tipo de legumes? Qual que é a salada que você gosta? Montem juntos. Se você deixar montar cada um o seu em casa para você corrigir depois, vai dar muito mais trabalho para você corrigir, chamar um por um e falar assim, esse tá errado, não é que tá errado, você pode fazer dessa forma e tal. É uma dica, um conselho, montem juntos, cada um na sua realidade, porque tem desbravador que come de uma certa forma, já come mais saudável por influência dos pais, tem outros que têm mais dificuldade. Então explica, eles preenchem a sua tabela e juntos vocês vão vendo o que é legal, o que não é, dá exemplos, porque um desbravador vai lembrar de outra coisa que o seu amiguinho não lembrou, ele pode colocar lá e você já assina esse requisito. Então, esses são os requisitos da classe de amigo de saúde e aptidão física. Pessoal, mais uma vez, usem a criatividade. A internet tá aí, são nossos recursos, leia bastante, se informe a respeito, peça ajuda de alguém da área, se informe, tá? Não deixe de fazer um requisito de uma forma legal só porque você não sabe. Peça ajuda de alguém, busque atividades diferentes. Uma dica que eu sempre dou para muitos instrutores, não só na parte de saúde e aptidão física, mas de outras sessões também. Pega brincadeiras que você gosta e adapta pro seu requisito. Um exemplo bem simples que você pode fazer, pegar uma brincadeira que você costuma fazer, o que eles gostam de fazer é um pega-pega, por exemplo. E como que o pega-pega que eles gostam de correr tanto, eles gostam tanto de estar agitados, pode ser inserido nas mesmas atividades. Vamos supor um exemplo agora. Que o pegador, ele só pode pegar os legumes ou as verduras, dá um nome para cada um e aí faz uma coisa bem dinâmica. Use a sua criatividade, pergunte para os seus desbravadores o que eles gostam, o que eles não gostam. Não come bola, comunique-se, seja exemplo e faça a sua classe super divertida.